São bolas. Vou colocar aqui. Tá ótimo. Mais uma vez, bom dia a todos. Então, eu estou trazendo aqui para vocês. O nosso tema de hoje é não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Aí eu trouxe três textos que estão no Evangelho. Então, o primeiro texto de Mateus: não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas colocar-se no candelabro, a fim de que ela ilumine todos os que estão na casa. Aí, segundo de Lucas: ninguém acende uma lâmpada para depois cobri-la com um recipiente ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca um candelabro para que aqueles que entram vejam a luz, pois nada há de secreto e não deva ser descoberto, e nada de oculto que não deva ser conhecido e manifesto publicamente. Viram? O terceiro de Marcos: ele lhe diz: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, esses três textos, pessoal, desses evangelistas, ela vem de uma parábola de Jesus, né? Aí essa parábola, o que Jesus quis trazer para a gente, né? Nessa parábola. Então, qual é a principal mensagem dessa parábola? Jesus está mostrando para a gente a verdadeira divina, mostrando que a verdade divina ela deve ser divulgada a todas as pessoas. Que a verdade, que é essa luz divina, não deve ser guardada para nós, ela deve ser espalhada para todos, porque a luz foi feita para quê? Para iluminar, né? E então Jesus faz uma analogia com essa parábola que é a luz ilumina o escuro e a verdade ilumina a humanidade. Então, o que seria essa verdade? Essa verdade é Deus, né? Para nós. Enfim, então a gente tem que pensar que essa luz a gente tem que não pode deixar ela apagar, porque Deus a gente tem que ser mostrado, né? A gente tem que apresentar Deus, né? Assim eu penso sempre com o Rafael, né? Quando ele vem com o Evangelho das Crianças, que ele quer evangelizar, ele está trazendo Deus, ele está trazendo essa luz, né? Isso é muito interessante. E aqui, então, não devemos colocar nossa candeia em cima de devemos colocar nossa candeia em cima de um candelabro para que ela possa iluminar mais pessoas, para que essas pessoas vejam de longe essa luz e se aproximem para fugir da escuridão. Porque só em Deus que nós realmente estaremos salvos e encontraremos a verdadeira felicidade que nós tantos almejamos. Não é verdade? Eu fiz muitas anotações, eu sempre me perco. Na verdade, o que eu fiz? Exatamente, foi o que eu queria trazer, né? Que a Kátia Ruth trouxe, foi tão bonito das últimas vezes que vocês, assim, trouxeram a palavra, vocês estudaram, é óbvio, e trouxeram, assim, de dentro, assim, conseguiram demonstrar. É claro que o PowerPoint ajuda bastante, a aula da Paulinha, incrível. Eu gostei muito da aula dela, que ela trouxe os PowerPoint, mas às vezes a gente precisa realmente trazer o que tá dentro da gente, né? Mas como eu sou um pouquinho ruim com as palavras, eu acabo escrevendo, né, para não me perder. Mas enfim, eu tinha trazido todo o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, só que eu achei ele muito extenso, por isso que eu trouxe só esses três textos desses evangelistas que estão falando sobre a parábola de Jesus e trouxe para a gente fazer uma reflexão, né? Então, aí deixa eu pegar a minha anotação. Então, assim, ó, você viu, assim, né? Essa tecnologia é muito bom. E a gente, devagarzinho, a gente tem que tomar não só a tecnologia, mas como a gente recebe a tecnologia também.
Porque até no momento que a gente estiver deixando que a tecnologia ou qualquer coisa que distrai a gente um pouquinho, desequilibra um pouquinho, a gente tem que voltar. Não, voltar para quê? Porque o importante é a luz do Cristo no coração. O que você falar, a gente vai ouvir de coração. E a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para acrescentar. Obrigado. Pode falar à vontade. Então aí eu fiz essas anotações são minhas, na verdade. E aí eu fui, assim, escutando essas aulas de conto do YouTube, e aí eu trouxe as anotações. Calma, Lucas. Então, aí o que eu escrevi aqui? Então, Deus é verdade que não se esconde. Deus é a luz de tudo. Basta a gente olhar para a perfeição da natureza, olharmos para a perfeição do universo, a gente olhar para a perfeição do nosso corpo, né? Como funciona todo o nosso organismo, a gente olhar a perfeição da rotação da Terra, da distância do Sol, da Lua. Então, Deus é tudo isso, né? Muita gente não consegue enxergar essa luz, não consegue enxergar Deus, porque a gente está pegado na matéria, a gente não está, assim, muita gente que se diz ateu, não acredita em Deus, porque acredita só no que é palpável, né? No que é visto, né? E se essa pessoa realmente ela olhar, tudo está aqui, né? Deus está em tudo aqui, ele está na matéria, né? A gente basta querer enxergar, né? Porque não tem explicação maior do que a funcionalidade de tudo do nosso mundo. Não tem como explicar como funciona, como foi criado do nada, assim, o corpo humano, a rotação da Terra, a distância da Lua, do Sol, da natureza, não tem como explicar isso. Eu acho que tudo isso é Deus, né? Então, essa luz, ela que ele traz aqui, para a gente não deixar ela debaixo do alqueire, porque se a gente deixar essa luz debaixo do alqueire, a gente vai se apegar na matéria, né? Pegar só no que é no nosso trabalho, no nosso egoísmo, nossa, como eu posso dizer, sem se apegar no nosso dia a dia, né? A gente se estressa com o trânsito, se estressa com o trabalho, e a gente acaba, quanto mais a gente consome isso, a gente continua né, debaixo do alqueire, digamos assim, né? A nossa luz fica escondida. Então, é muito importante a gente sempre está estudando, a gente está aqui nesse domingo, todo esse domingo é uma renovação para a gente sempre buscar o estudo, os ensinamentos que o Espiritismo traz para a gente. Eu acho muito importante a gente, não só o Espiritismo, né, todas as religiões que estão buscando a Deus, já é muito importante, né, a gente tá se iluminando, para a gente ser luz, para nós mesmos e para outras pessoas também, né, porque não adianta a gente ter que nem tem uma parábola de Jesus. Nessa mesma parábola, inclusive, ele é questionado, né, pelos seus discípulos, por que ele fala em parábolas, né? E aí ele fala, porque naquele momento que as pessoas tinham o entendimento tinha aquele entendimento, ele não podia falar direto, né, claro, né? Então ele passou Adequar a linguagem, né? Ele queria adequar que- exatamente, né? Que era ali que era a candeia. A candeia era Na época na era. época como se fosse a luz, né? Eles colocavam ali o óleo, o azeite, um pavio e acendia e ficava nessa foto aí. E esse aí é a candeia. E o alqueire era aquele cesto que eles usavam para medir, né? Para fazer aquelas trocas de mercadoria, né? Era uma medida, né? Então, explicando um pouquinho, vou me perder, né? Mas vamos lá. Então, e aí ele foi questionado por que ele falava em parábolas, e aí ele explicou para o discípulo, porque realmente aquele momento tinha que ser dito daquela forma para aquele povo, né? Mas para eles não, para eles tinham o entendimento, né? Jesus, para eles era mais claro, porque eles já eram mais evoluídos para poder entender o que estava se passando, né? Então, o que eles fizeram com esse entendimento que assim, no meu pensamento, né? Essas são palavras minhas. Esses discípulos, o que eles fizeram? Eles passaram essa mensagem, porque eles estavam preparados para poder ser luz para muita gente. Então, essas mensagens todas que eles receberam, eles passaram. E aí, isso serve para a gente também, né? Porque a gente está aqui
a gente está aqui estudando e aprendendo, a gente precisa ser essa luz para poder passar adiante, né? Explicar um pouco o que é Deus, dentro da nossa casa, ou para um amigo, ou para um colega de trabalho. Eu acho que isso é muito importante a gente ter obrigado, Marcos, esse entendimento do que é ser essa luz, né? Do que é ter essa luz, né? Que essa luz quer ter Deus na gente, né? Me fez uma reflexão lá dentro do nosso estudo, que a gente falou que o universo foi criado através, né, de uma bola de fogo. Então, a luz me lembrou bastante de Deus, através da criação do mundo, uma bola de fogo. Imagine que a luz, né, inicial, isso tudo eu imagino as mãos, né, do nosso Pai, criando todo o universo. Então, também me lembra, né, que o fogo não deixa de ser, né, um direcionamento, uma luz para os nossos caminhos. Claro. E essa Márcia. Todo esse diálogo que a gente está tendo aqui, eu vejo a importância dele, porque como é criterioso, né? Se a gente olha o Mestre Jesus, ele trouxe os seus ensinos de várias formas. Algumas vezes foram diretas, sim. Tem muitas coisas que são diretas. Outras vezes pelas curtas, outras vezes pelas palavras, de forma figurativa. Isso nos dá uma dica. Porque, sim, nós temos que levar a luz. Mas não é assim um jeito só. A gente tem que adaptar ao ouvinte. Dizem na PNL que a comunicação correta é a resposta que você recebe. Então, se você fala uma coisa e a pessoa não entendeu, você tem que mudar a sua forma de comunicação para que a pessoa entenda, né? A comunicação é a resposta. Como é que eu vou saber se eu comuniquei certo? Dependendo da resposta do outro. Se ele responder, se eu estou querendo passar um carinho, um amor para alguém, ou uma orientação de Jesus, mas eu falo uma coisa para a pessoa, esse cara está doido, então ele não está entendendo o que eu estou falando, né? Então, eu acho que isso que você trouxe, relembrando para a gente essas mudanças de Jesus e a questão do ok, e até mesmo as dificuldades nossas aqui iniciais, que a vida é assim, né? Isso aí nos deixa nos deixa compreender que a gente precisa adaptar. Por exemplo, o ok, ele não é só falar, porque está dizendo que tem que mostrar a luz, eu li, agora eu vou falar para todo mundo. Lá em Minas Gerais tem um rapaz que só falava de Deus, de Jesus, na universidade, que é um local de estudo. E aí, de tanto falar, eles colocaram um apelido nele de Menino Jesus. Porque eles falavam o tempo todo. Então, o que você me fez lembrar aqui, Wallace, nesse início aqui, é a necessidade dessa flexibilidade que Jesus teve com a gente, que a gente deve ir para passar a luz. Verdade. Porque é igual o espiritismo também, né? A gente não consegue chegar para explicar tudo de uma vez. Uma pessoa que é de outra religião, porque se ela não entenda, né? Às vezes ela não queira saber ou entender naquele momento, né? Eu mesmo, quando eu estudei espiritismo, para mim era tudo sem fantasia, né? Então eu demorei, assim, a pegar aos poucos e começar a ter confiança. Ninguém chegou em mim, eu sou médium e eu consigo verificar, eu consigo ver que aí o seu mentor aí, não, né? A gente chega de uma forma assim, a pessoa já meio que assusta. Então, realmente, tem que ter em cada um jeito de falar. E o que a Kátia falou é muito legal também sobre a criação do mundo. Também, acho que foi a Jane que deu essa aula, ou foi o Márcio que fala também do nosso Mestre Jesus, que ajudou nessa criação toda. Né? Foi muito legal. Muito legal. É bem interessante. Né? Então é isso, gente. Deixa eu ver. Deixa eu me ajeitar aqui de novo. E à medida que a gente vai vendo as coisas, a luz, entendendo tudo, esse movimento, né, lunar, né, esse movimento do sol, da lua, dos amigos também, a gente vai se apegando, a gente vai ficando com medo de entrar na espiritualidade, de entrar na luz. Porque muitas vezes a gente fala da luz e a gente fica preocupado, né? Como é que é o sol, como é que é a lua, como é que eu sou, né? Então aí a gente às vezes não pode ficar com medo de entrar na luz da gente, porque o que nós falamos agora do desafio que está na matéria é porque a gente reflete muito o que nós somos, né? O que nós passamos, né, Márcio? A gente é o que nós somos espelho. Essa natureza maravilhosa que tem é o espelho de Deus. Dá para a gente ver.
Aí, devagarzinho, a gente vai observando isso tudo, sabe? É muito lindo isso tudo. Sim. E voltando um pouco no que o Márcio falou, tem muita gente que faz um estudo sobre a respeito das parábolas, né? Por que Jesus fala em parábolas e ele não seja direto? Parece que ele está escondendo a verdade. E tem aqui nessa passagem. Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quando a gente pega para estudar um pouco sobre esse tema, ele sobre parábolas, né? Que eu já tenho acho que é a terceira parábola, né? Mas e aí faz refletir um pouco sobre parábolas em relação ao entendimento, né? A gente ter um entendimento, porque entender essa luz, entender Deus é muito complexo ainda para nós. É óbvio que a gente tem uma noção boa do que é Deus, do amor de Deus conosco, mas a gente não tem a gente não tem a capacidade, né? Nós somos limitados ainda para entender tudo sobre Deus. Então, essa luz, esse entendimento, ele vai ser dado aos poucos, né? E aí, às vezes, as pessoas acham, por que Jesus está escondendo alguma coisa da gente? Por que não abre o jogo, né? Justamente por conta desse entendimento, né? Já não se abre o todo, né? A gente não tem essa capacidade de compreender, como não havia naquela época de Jesus explicar o que seria essa luz, né? Explicar o que é Deus naquele momento, para eles talvez não entenderiam. A Rodrigo colocou aqui, ó, na Ordem Rosa Cruz, tem um ensinamento que diz que temos que ser portadores da luz. Isso significa que se temos conhecimento luz, temos que levar além de nós. Isso aí. E também, isso é muito bonito, você está falando, ela é de reencarnação. A gente vai aprendendo, né, Jane, e abrindo a mente, conforme a gente vai, nós estamos aqui interagindo entre nós, né, nessa família aqui de Colim que a gente fala, e várias reencarnações que nós já passamos já. Então, quer dizer que à medida que a gente vai despertando, à medida que a gente vai se expondo às situações e às vidas, várias vidas que nós temos, nossa mente começa a despertar, porque realmente ninguém consegue, porque é um processo que tem de crescimento. Com certeza. E esse crescimento, ele é diário, né? Esse crescimento que todas essas encarnações, a gente acaba que a gente vem e não lembra das nossas encarnações, graças a Deus, né? Graças a Deus, a gente vem crescer com os vícios e defeitos das vidas anteriores. Mas, enfim, o bom e o importante é que a gente sempre essa evolução, ela ser sempre para frente, né? A gente nunca retrocede, né? A gente pode estagnar, mas a gente nunca retrocede, né? Como é dito nas outras aulas daí, isso ficou bem gravado aí. Que mais, gente? O que me faz pensar também na luz pôr em prática também, né? Para a sua luz crescer. Porque eu lembrei daquele livro, Voltei, que eu não lembro qual é o espírito, que ele está falando da evolução dele, né? E ele viu que a luz dele era bem fraquinha, e ele conheceu um espírito que a luz era enorme, e ele disse, nossa, por que minha luz... Ele se olhava e via aquela luz fraquinha, e aí, para o final do livro, quando ele começa a aprender e a colocar mais em prática os ensinamentos evangélicos, né? Do evangelho, a luz dele, ele expandiu a luz dele no final do livro, ele percebeu, a luz de Deus agora está em mim, porque eu comecei a colocar em prática, que é bem difícil, mas é necessário. E engraçado que, como você falou que Jesus sabe, você me falou em parábolas, né, e as mensagens do Cristo, né, e tudo que o Cristo fez, ele vivenciou, né, então isso sempre tem um ensinamento. E o detalhe, a gente hoje no Espiritismo, a gente fala tanto da reforma íntima, o autoconhecimento, a Joana de Anjos. Jesus já está falando isso desde o início. A Jana outro dia estava falando que alguém falou que o Evangelho está ultrapassado. Não está. É porque à medida que a gente vai abrindo a mente, a gente vai entendendo essas mensagens que foram faladas por Cristo, depois Paulo veio, os evangelhos, tudo. Então, quer dizer, a cada momento a gente vai despertando uma coisinha melhor.
por exemplo, hoje em dia, né, a gente já está mais tomando mais consciência de tudo, a gente está com a mente mais aberta, né, mas nós já passamos quantos milhões? Eu acho que nós viemos de capela, e nós já estamos aqui ainda, assim, né? Então, questão que o Paulo falou é uma ideia, é super interessante, sabe? Esse despertar, essa minha luz, ela vai crescendo. Agora, a gente não pode querer ser a luz do outro. Eu tenho que ser a minha luz, eu não posso achar que eu tenho que ser igual a gente. Desculpa, viu, Jane? Ela fez aniversário essa semana, então ela está mais iluminada. Então, aí, a gente não pode achar que a luz da Paula é a luz do Mário, não. Mas a gente tem que respeitar e entender, para que a gente possa crescer. Exatamente. Eu quando comecei aqui na casa, eu via, assim, eu tinha eu tenho uma estima muito grande por esse casal que tem no fundo. Eu sentia essa luz pelo entendimento que tinha, e a gente, por mais que eu estava estudando, talvez eu não, a gente, por mais que eu ainda estou estudando, né, porque o curso não terminou, a gente ainda fica, eu me senti ainda um pouco, assim, faltava mais, assim. E aqui, todos os domingos, eu venho aprendendo um pouquinho mais, um pouquinho com cada um de vocês, e eu sinto que essa luz, que Deus aqui dentro de mim, toda vez que eu estou aqui, e toda vez que eu paro para estudar, para preparar uma aula, essa luz, ela vai aumentando. Eu sinto que ela vai aumentando porque a gente trazer essa luz, trazer Deus para a gente, não tem como a gente trazer sem o nosso esforço, sem a gente querer, né? Ela não vai, ela está plantada na gente, mas ela não vai crescer se a gente como se diz, se a gente não fizer, procurar, como é que fala? Ai, fugiu a palavra Eu aqui. trabalho bastante, né? Compreender. A gente não... a palavra sumiu. Enfim, mas assim, se a gente não começar a querer estudar, a querer praticar, a gente querer pegar aquela pontinha, né? Realmente se esforçar para querer para evoluir, trazer essa luz para dentro da gente. Então, isso para mim é um desafio, sempre é um desafio, por mais que o Márcio fala, nas costas vai melhorando, vai melhorando. Eu ainda sempre me sinto muito nervoso de estar aqui com vocês. Mas, Wallace, fala com a gente aí, quando você estuda, prepara, quem é mais beneficiado é a gente, né? Quando você está estudando... Eu não sei. Não sei, às vezes eu não sei como está sendo passada essa mensagem para vocês, mas eu espero que um pouquinho que eu passar aqui para vocês possam refletir, pelo menos uma reflexão de um PowerPoint, talvez, mas com certeza eu acho que eu aprendo mais, porque nesses estudos, eles trazem uma reflexão muito boa, tanto para o meu dia, enquanto eu estou fazendo esse estudo, quanto para o entendimento, assim, de muita coisa, né? Porque se a gente se acomodar, se a gente colocar a nossa luz aí debaixo nossa candeia, debaixo do alqueire, talvez nessa luz não se apaga, mas ela estagna, né? A gente fica estagnado, a gente não evolui. Não consegue ficar com esse aprendizado, com esse entendimento para nós, a gente não conseguir passar o nosso próximo, né? Ou praticar, né? Que é o mais importante também, né? Que é praticar essa luz, né? Todos os santos dias. A Audrey colocou, no entender o Evangelho tem camadas. Conforme nossa evolução, a cada vez que lemos o mesmo trecho, descobrimos novas camadas. E a Regina colocou, amadurecer dentro de você. Verdade. Verdade, Audrey. É exatamente isso. A gente lê, reler e reler e a gente vai, o entendimento vai melhorando, né? Eu acho que toda vez que a gente faz o Evangelho, a tia Marta aí, a minha amada, minha segunda mãe, ou a terceira, não sei, estou na dúvida, vai fazer minha sogra e essa minha tia, que eu amo, enfim. E toda vez que a gente faz o Evangelho de quarta-feira em casa, as leituras se repetem, né? A gente faz o estudo, o Evangelho faz aquela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e a leitura se repete, e aí a gente faz aquela reflexão, aquela conversa. E toda vez exatamente, ela nunca é igual, né? A gente sabe do que vai falar, mas as ideias que vai em cada cabecinha ali para poder comentar é diferente. Então, é exatamente isso, ó, o Evangelho realmente tem as suas camadas. Só para comentar aqui, nas minhas anotações aqui, eu escrevi a palavra desapego, né?
a medida vai crescendo, vai desapegando das coisas, né? E olha você vê, nós estamos falando de alqueire, né? Que era o material, que era o dólar, que era o dinheiro anteriormente. Hoje em dia, olha você vê como é que as coisas vão transferindo, né? A forma de compensação dessa energia, que a gente às vezes coloca um pouquinho, porque era o alqueire, porque era alimento. Eles trocavam isso no dinheiro, né? Hoje nós trocamos o dinheiro, mas tudo é energia, né? Mas à medida que vai desapegando das coisas, você vai começando a ver a coisa de uma forma diferente. É por isso que às vezes a gente fala a mesma coisa em várias formas, em vários sentidos diferentes, né? Exatamente. E não enjoa repetir. Não. O evangelho nunca. sempre é. É quando você tem amigo que você gosta de falar, quando você, vamos conversar, a gente começa a falar, a gente fica uma felicidade danada. Eu tenho que falar assim, calma, Mário, sabe? Eu vou lá para casa da Jônia, nós começamos a falar 3 conversas no mesmo tempo, né? É porque aí tem energia, tem alegria, tem uma amizade. E assim é a vida também. Quando você está de bem com a vida, quando você está de paz com a vida, sabe? Vai saindo, você vai, a luz sua, você não precisa falar nada. A gente percebe no olhar, na forma de falar, tudo flui naturalmente. Com certeza. Desculpa. Eu imagino, é agradeço. Eu acho que a reflexão de hoje acho que é essa. A gente está 10h20 já. A reflexão é essa, a gente trazer cada dia mais essa luz para dentro da gente. A gente trazer Deus para o nosso coração. E para se a gente puder iluminar mais pessoas, né? E a gente está aqui com esse trabalho aqui nessa casa, né? Nossos irmãos espirituais também estão aqui. A gente continuar com esse trabalho, ele não é, ele é o que exige nosso sacrifício, exige nossa dedicação, né, aqui. Eu acho que a gente, o maior, acho que o maior reflexão fica aqui, pelo menos para mim, e eu queria passar para vocês, é que a gente continue perseverando aqui nessa casa. A gente, por mais que esses desafios que é para mim aqui hoje, se Deus quiser, ele vai melhorando. E a gente continuar trazendo essa luz aqui para essa casa, para esses irmãos que tem aqui, que eles são amparados pela espiritualidade. E é isso, gente. E para vocês aí também, que estão aí online, que continuem aí com a gente. É sempre é uma felicidade muito grande a gente ver sempre as mesmas pessoas aí. A gente vê sempre vendo a Audrey, a Márcio, a Silvia, na verdade, a minha sogra amada Vera, de vez em quando a tia Mar, quando eu mando o link, né? Eu esqueço. A Jaque, também a Jaque, a saudade da Jaque. Essa daí também tá sempre aí com a gente. Entre outros aí que às vezes não estão, né? Da minha família também. Enfim. Obrigado, gente, mais uma vez, por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e trazendo essa reflexão. Bom? E assim, ainda amparados pela espiritualidade, com o pensamento em Jesus, que possamos levar os ensinamentos de hoje para a nossa vida, para a nossa semana, que possamos cada um encontrar a nossa própria luz, fazê-la crescer e assim propagá-la para o nosso próximo. Que a espiritualidade adentre a casa de cada um de vocês que estão online, que vocês sejam beneficiados também com o passe e a fluidificação das águas deixadas. Que vocês recebam todo o bálsamo necessário para o refazimento físico, mental e espiritual. E assim, pedimos então licença e permissão para encerrarmos o dia de hoje com o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai as nossas ofensas,
assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo e qualquer tipo de mal. Amém.